Boa noite, amigos. Hoje eu vou receber uma colega que é uma das maiores figuras da política pernambucana. Jornalista Priscila Krause, né? Muita gente não está lembrando, você é jornalista, né? Sou jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco e foi uma decisão que foi bastante pensada, porque o primeiro curso que eu fiz foi o de Ciências Sociais, parei no meio do caminho, aí fiz Direito, também vi que não era a minha praia e entrei em jornalismo. Foi o terceiro curso, que aí foi uma decisão realmente amadurecida. Ô, Priscila, como foi trocar uma reeleição garantida para deputada estadual para ser candidata a vice de Raquel? Pois é, João, tinha muito essa questão, a sua reeleição, ela é uma reeleição tranquila. Primeiro que não existe uma reeleição tranquila. Minhas eleições, minhas campanhas, elas sempre foram muito disputadas. Lisa, né? Não tinha dinheiro, aí é difícil. É difícil, né? Uma atuação sem aquele voto de município. O primeiro município que eu fiz política diretamente com o prefeito foi exatamente Caruaru, quando fui convidada por Raquel, em 2018, a ser a candidata estadual votada por ela lá, o que me deu um orgulho muito grande e uma responsabilidade enorme. Mas, veja, o que eu me deparei foi numa encruzilhada. Eu venho já de 18 anos de mandatos eletivos, sempre na oposição, e com essa construção política que nós fizemos de alguns anos para cá, diante da dificuldade que Pernambuco passa, Pernambuco está num dos seus piores momentos da história, eu entendi que a minha contribuição no Legislativo, ela já tinha cumprido o seu papel, que tinha a oportunidade de eu levar para o Poder Executivo, através do cargo de vice-governadora, se assim eleita for, junto com Raquel, toda a experiência de alguém que acompanhou gestões pós-gestões, analisando orçamento, execução desse orçamento, qualidade do serviço entregue à população, ou seja, um novo momento para poder contribuir com Pernambuco. E falta uma semana aí para a eleição. Eu acho que fiz uma escolha correta, fiquei muito tranquila por estar ao lado de Raquel, que é uma pessoa que eu confio e que eu sei da capacidade que ela tem de transformação e de liderar processos de transformação. E acho que no momento mais difícil de Pernambuco, a gente tem que entregar o máximo a Pernambuco. E o máximo que eu podia oferecer era exatamente toda essa história de atuação, de trabalho, de coragem em favor do Estado. Priscila, você vai mudar de ramo, porque você era a pedra na vitrine, agora você vai ser a vitrine. Mas está preparada para essas pedras que possam vir? A gente vem se preparando ao longo de uma vida inteira, né? Para exercer as funções que, na verdade, o eleitor determina. Quando eu me candidatei, seja a vereadora, seja a deputada estadual, eu cumpri a missão dada pelo eleitor, ser uma parlamentar de oposição ao governo atual, mas em favor do Recife, em favor de Pernambuco, em favor do Recife quando vereadora, em favor de Pernambuco quando deputada estadual. E os desafios, eles se mostram a cada momento. Então, se assim for a decisão do povo pernambucano, eu tenho a confiança de que estarei pronta para cumprir esse papel junto com Raquel, liderada por ela nesse processo de transformação do que Pernambuco precisa. Ô, Priscila, na verdade, nos últimos anos, você foi a grande líder de oposição. Você descobriu cada coisa danada. Você tinha um serviço secreto, era? Você descobria as coisas erradas? A gente tem uma equipe muito dedicada e muito estudiosa e que busca, sempre dentro das fontes oficiais, das fontes primárias, como a gente aprende no jornalismo, que a gente tem que buscar as informações nas fontes primárias, assim na administração pública. E a gente começou a tentar fazer essa radiografia.
A radiografia que não é buscar simplesmente o escândalo de corrupção. Essa é a última coisa que a gente quer encontrar. Mas a eficiência da política pública. Se o sistema de entrega ou o sistema de gestão do estoque de remédio, se ele funciona bem. E aí a gente descobre que ele não funciona bem porque os remédios vencem dentro do estoque enquanto as pessoas precisam desses remédios no hospital. Se a entrega da merenda, se a entrega do kit escolar funciona bem. Não basta só chegar o fardamento escolar para o estudante, mas tem que chegar no preço justo. E aí, infelizmente, a gente descobre que está superfaturado. Né? Então, ver se o programa que eles falavam lá, Caminhos de Pernambuco, que era o programa de requalificação das estradas, se era algo que realmente requalificava as estradas. Aí a gente viu que houve corte nesse orçamento. Então, ele não é um programa de verdade, porque ele não executa. Farmácia de Pernambuco. Você não tem como ter uma farmácia de Pernambuco que funcione quando falta insulina para os diabéticos. Então, a gente foi se especializando em pegar o que está no papel, o que está lá no orçamento, o que está direcionado à rubrica orçamentária que está lá e o que chega na ponta para o cidadão, fazer essa ligação. O orçamento, ele é um pacto político. Quando a gente diz que uma coisa é prioridade, para ela ser mesmo, ela tem que ter os meios de acontecerem. E aí, a gente começou a fazer esse link e conversar com as pessoas na ponta. Não se contentar só com um relatório cheio de números, mas dar rosto a esses números, a dar uma história verdadeira, real, né, na vida real para essas pessoas. E é exatamente esse tipo de experiência que a gente quer levar para o outro lado, quer levar para o executivo para poder fazer mais. Ô Priscila, você já passou momentos tristes na sua vida? Recentemente, eu sei que você sofreu muito com a morte da sua mãe, mas esse episódio que você viveu, que quando estava esperando Raquel para acompanhar você na votação no Recife e recebe a notícia que o marido dela morreu, foi talvez um dos golpes mais terríveis que teve na vida, não foi? Foi um acontecimento, de fato, que eu ainda não consigo... Não caiu a ficha. Explicar. Eu acho que ainda não caiu a ficha. E fico imaginando a força de Raquel. E aí, quando eu imagino a força que ela tem, quando eu estou vendo a força que ela tem, eu não me dou o direito de titubear em alguma hora, de fraquejar em alguma hora. Mas eu acho que está tudo muito recente. Está tudo muito atropelado, é uma mistura de sentimentos muito grande. Na primeira semana desse segundo turno, a gente fez um esforço muito grande, todos nós, eu, Daniel Coelho, Armando Monteiro, Alcides, Guilherme Coelho, todas as pessoas ali do entorno, fez um esforço muito grande para acolher e proteger Raquel, para que ela pudesse estar junto com a família dela, vivenciando esse momento tão triste de perda, de luto. Mas a gente sabe que não foi o suficiente. Esse é um processo e é um processo longo, esse processo de perda, esse processo de luto. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa que não sabe lidar muito bem com isso. Ainda estou muito... ainda preciso processar algumas coisas em relação à perda de manhã. Então, eu fico imaginando como está sendo difícil para a Raquel. E para João, Nando... Fernando era um pai muito presente. Ele era um marido Nego, muito né? participativo. Ela chamava Nego, tome conta dos filhos, né? Exatamente. A maior parte da vida de Raquel foi ao lado dele, né? Então, iam fazer 30 anos de namoro e casamento. Enfim, é uma coisa que a gente não consegue ainda explicar direito. Mas a força das orações das pessoas... essa certeza da missão que tem a cumprir, daquilo que está reservado e uma fé muito grande e uma aceitação diante daquilo que Deus coloca na vida de cada um, sabe? Eu acho que é isso que tem mantido Raquel em pé. Ela disse lá em Caruaru, eu não estou inteira, mas eu estou de pé. E não dá para exigir que ela esteja inteira, não sei se ela vai ficar inteira algum momento novamente.
na vida, mas ela certamente estará inteira, estará de pé, ela está de pé e está cumprindo aí o que precisa ser cumprido por uma responsabilidade muito grande, por um amor enorme a Pernambuco. Você pegou logo naquele dia o desafio de comandar a campanha, não foi? E você assumiu todos os detalhes da campanha, enquanto ela tinha direito de ficar pelo menos uma semana em casa junto com os filhos, né? Não fui eu só, né? Eu fui a representação. Você é comandante. Eu fui a representação de um monte de gente que estava ali, de uma equipe super comprometida, uma equipe enxuta, mas uma equipe muito comprometida de coordenação política, de marketing, de operacional de rua, enfim. Mas foi... Eu não queria ter passado, evidentemente, por essa prova. E a gente vai tentando continuar na campanha, dando a Raquel o suporte que ela precisa para estar de pé. E realmente, por exemplo, uma coisa que chamou a atenção, né, Priscila, e que, claro, você pode até me enrolar aqui e dizer que não, mas você foi a grande razão de Raquel ter ganho no Recife no primeiro turno, não foi? Eu acho que foi o conjunto da obra, João, foi o conjunto da obra. Eu sou muito grata ao povo do Recife, que sempre me deu a honra de representá-lo, que foi aqui no Recife que eu me formei politicamente, que eu encontrei várias pessoas que inspiraram a minha vida política, desde Silvânia do Alto da Bica, de Dona Bio, do Alto Zé do Pinho, passando por Manuel, que é uma criança do bode e que a gente acompanha a vida dela, Dea, que é Lu, que também é moradora de Palafita, pessoas ao longo dessa minha vida pública que foram me inspirando e me estimulando para estar nela. E eu sou muito grata ao povo do Recife por isso. Mas a gente conseguiu apresentar, primeiro, uma chapa com uma representação muito forte. Nós tínhamos no Senado a candidatura de Guilherme Coelho, vindo ali do Sertão, a candidatura de Raquel, que foi feita, Raquel, enquanto política, enquanto eu fui formada no Recife, Raquel foi formada em Caruaru, vivendo ali a realidade daquele nosso agreste, né? E a gente conseguiu apresentar uma candidata que dialogou com Pernambuco inteiro, que conseguiu levar a mensagem para a cabeça, mas principalmente para o coração do pernambucano, uma mensagem de mudança, uma mensagem de transformação, uma mudança que Pernambuco verdadeiramente precisa e decidiu no segundo turno, quando colocou a nossa candidatura, a candidatura de Raquel, na disputa, né? Quando deu a votação que deu aos candidatos de oposição, ao candidato Miguel Coelho, ao candidato Anderson Ferreira, quando colocou lá e fez essa opção que é diferente do que está aí posto. E o recifense percebeu isso e tomou para si também essa candidatura. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Priscila Krause, candidata a vice-governadora de Pernambuco. Priscila, na sua carreira política, você tem uma grande vantagem. Tem um professor excepcional em casa, o doutor Gustavo Krause, que é uma legenda da política pernambucana, é um homem que ocupou vários cargos e nunca ninguém viu falar de nada dele ruim no Estado e foi ministro. Gustavo Krause lhe dá umas dicas, hein? Dá muita. É um privilégio, de fato, tê-lo como conselheiro. Como ele diz que é meu assessor voluntário. E a gente se fala todos os dias, João. A gente se fala todos os dias. A gente comenta os fatos que aconteceram, o clima nas ruas, troca ideias sobre a abordagem de propostas que são feitas, como fazer com que isso chegue melhor ao coração das pessoas. Então, papai, ele é uma grande referência e ele é um grande professor e ele é um entusiasta. Quando, inclusive, na decisão
de não me candidatar à reeleição, várias pessoas disseram, não faça isso, você tem um mandato na Assembleia, você tem um espaço político, né, garantido. E eu já estava com a decisão praticamente tomada, e aí fui falar com ele. E eu disse, pai, o que é que você acha? Ele disse, minha filha, na política, a gente não pode ficar refém de um cargo. Então, siga o que o seu coração está dizendo para você fazer. Dentro, claro, da responsabilidade política que você tem com Pernambuco. É muito maior do que um cargo que lhe honra muito, que é o cargo de deputada estadual. E, de fato, é um cargo que me honra muito poder ocupar. Ainda estou como deputada estadual. E ele foi, assim, o exemplo dele e as palavras dele me deram muita tranquilidade para tomar a decisão. Então, ele é uma pessoa muito presente. Olha, eu vou fazer essa pergunta, mas eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir da sua boca. Priscila Krause não vai ser uma vice-governadora que simplesmente ocupará o cargo quando a governadora viajar ou estiver impedida. Vai ser uma presença atuante no governo de Raquel Lira. Eu e Raquel, a gente fez uma construção política. Não foi uma aliança eleitoral de última hora para poder viabilizar uma chapa competitiva. Não. Essa aliança, esse entendimento da importância de estarmos juntas, isso foi acontecendo ao longo de nossa convivência política, ao longo de nossa construção política, que se deu lá atrás, a partir de 2015, quando ainda estávamos em lugares diferentes na política, porque, sim, nós temos origens políticas diferentes e, quando nós nos conhecemos, Raquel era da base do governo e eu da oposição. E isso foi uma construção que foi se encontrando. Então, certamente, o que nós vamos fazer é juntas, sob a liderança de Raquel. Ela será, pela vontade do povo, pela permissão de Deus, a governadora de Pernambuco, mas nós estaremos juntas, eu estarei ali com ela, para que seja possível fazer as transformações que Pernambuco precisa, a mudança na vida das pessoas, a superação da pobreza. Esse é o nosso maior desafio. Pernambuco é um dos estados mais pobres e mais desiguais e injustos do Brasil. Esse é o legado que o pernambucano recebe do governo atual. E é isso que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa superar. E o nosso grande desafio vai ser juntas com um time que será formado para ajudar Raquel nesse processo de liderança, de superação da pobreza, é o que a gente vai precisar fazer e eu estarei ao lado dela, sim. Ô, Priscila, como é que você e Raquel, a chapa, estão recebendo esse festival de fake news, acusações terríveis contra vocês? É muito triste, João. É muito triste porque isso é a negação da política, daquilo que a gente acredita que deve ser levado para o eleitor, né? E quando faltam argumentos, quando falta preparo, quando falta proposta, nossa adversária vem com esse festival de fake news. Agora, antes de chegar aqui, a gente já recebeu a notícia de mais uma decisão na Justiça Eleitoral a favor da nossa candidatura, da chapa de Raquel, para retirar do ar mais uma fake news. Com essa, eu acho que já são 12 decisões favoráveis. E o pernambucano, o eleitor, ele amadureceu o suficiente para não engolir essas fakes, para saber diferenciar o joio do trigo e fazer a sua escolha. A gente só responde a isso com uma resposta: a verdade. A verdade, o histórico de Raquel, a sua biografia, a sua capacidade de liderança e as propostas que a gente tem para mudar Pernambuco, desde a criação de vagas de creche, a maternidades, a capacitação profissional, o Trilha Tech, que vai investir na educação do jovem, os programas que vão assistir e que vão atender as pessoas com deficiência que peregrinam nesse estado sem assistência hoje, enfim, a parte tributária, como a gente vai reorganizar a política tributária do estado de Pernambuco para que Pernambuco se desenvolva mais e sem
sem fazer tanto, sem praticamente extorquir o cidadão pernambucano com os impostos que são pagos e os serviços que não são entregues. É essa a resposta que a gente tem que dar a essas fakes. A justiça eleitoral e a verdade e as propostas falando para o coração das pessoas. Ô Priscila, você é uma figura muito querida na Assembleia Legislativa e, evidentemente, que vocês não vão ter esse governo, caso ela seja eleita, maioria na Assembleia. Mas isso vai ser fácil de administrar, né? Isso é uma construção política. Eu, graças a Deus, na Câmara de Vereadores do Recife, na Assembleia, eu fiz dentro de posicionamentos políticos diferentes, mas eu tive bons amigos e bons companheiros. Tenho bons amigos e bons companheiros dos dois lados. Porque o que a gente faz é uma construção política. E quando a gente mostra, e Raquel vai mostrar isso para Pernambuco, vai mostrar isso para a Assembleia Legislativa, que o que a gente quer é o que todos querem, é uma vida melhor para o pernambucano, através de políticas transformadoras e políticas que são absolutamente possíveis de ser feitas por quem sabe fazer. A gente vai construir os entendimentos políticos necessários. Minha vida inteira eu lutei para que a gente tivesse um legislativo independente e que funcionasse em harmonia com o Poder Executivo, não com subserviência, como a gente viu em vários momentos, como eu vi em vários momentos, né? Quando eu vi chegar, tanto na Câmara do Recife, quanto na Assembleia Legislativa mais recentemente, projetos de lei que sequer tinham sido discutidos e debatidos com a própria bancada de situação, porque já se existia a certeza de que seria aprovado como o governo queria. Não é assim que a gente vai fazer, não é assim que a gente quer fazer. A gente quer fazer construção política para poder entregar resultado ao pernambucano. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a Assembleia Legislativa será respeitada como um poder democrático que é a casa dos pernambucanos. É assim que a gente deve fazer. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do parlamento, que é o poder mais nobre dentro de uma democracia. E é dessa forma, a partir dessa formação, que a gente vai estabelecer a convivência entre o Executivo e o Legislativo. E a chapa de vocês já tem o apoio da maioria dos prefeitos de Pernambuco. Os prefeitos chegaram... De vários partidos, né? De vários partidos. Então, assim, essa coisa de unir Pernambuco, sabe? Uma eleição de 2 turnos dá essa possibilidade. No primeiro turno, você tem arranjos políticos mais tradicionais que respondem a uma lógica política posta. E a nossa candidatura, a gente conseguiu fugir um pouco disso. A gente atingiu diretamente, sem passar... Nós tínhamos uma federação, 2, 3 partidos apoiando, o PSDB, o Cidadania e o PRTB, partidos que apoiaram essa candidatura. E a gente conseguiu, com pouco tempo de televisão, com uma estrutura pequena, não tenho dúvida nenhuma de que nossa militância era a menor de todas. Raquel diz que depois vai escrever um livro para dizer quantos militantes nós tínhamos, quantas bandeiras nós tínhamos nas cidades, enfim. A gente conseguiu atingir o coração do pernambucano. Então, essa decisão do povo pernambucano, ela está se dando de baixo para cima, no sentimento de unir Pernambuco. Então, as siglas partidárias, elas se tornaram um detalhe diante dessa decisão que o povo de Pernambuco está tomando. Então, já é uma coisa importante para vocês, de ter o apoio da maioria dos prefeitos, né? Quer dizer, você tem essa ideia de que vocês ganhando a eleição, Pernambuco não estará dividido e vocês vão juntar todo mundo, muito estado. Isso, nosso desafio é exatamente juntar Pernambuco num momento difícil da sua história, onde os indicadores eles são invertidos. Nós somos campeões em desemprego, em desigualdade. Pernambuco tem a região metropolitana mais pobre do país. 1 em cada 4 crianças pernambucanas passam fome. A gente só tem uma possibilidade de superar esses desafios.
através da união dos pernambucanos, em torno de um projeto de futuro, em torno de um projeto estruturador para Pernambuco, que vai garantir a comida na mesa, mas a criança na creche, a qualificação profissional, o ambiente de negócios que possibilite a geração de emprego, a geração de renda, que dê dignidade aos pernambucanos. E a gente mostra e oferece para Pernambuco uma opção, é a opção de Raquel Lira, governadora de Pernambuco, número 45. Nós temos 6 dias para a gente ganhar essa eleição, para fazer de cada pernambucano um militante em prol desse tempo novo que vai chegar para Pernambuco, que será liderado por Raquel, que já mostrou a sua competência e a sua capacidade. E a gente pede, João, a confiança de cada um para que Pernambuco possa virar a chave, para começar a escrever uma nova história e uma história de esperança e de oportunidade para o povo de Pernambuco com Raquel, governadora. Foi um show que dona Priscila Krause, minha colega, jornalista Priscila Krause, mostrou e viu que realmente ela está muito preparada, ela sabe de tudo de Pernambuco e se Raquel for eleita, com certeza ela vai ser uma brilhante vice-governadora. Nós queremos agradecer a presença dele, dizer que quarta-feira nós vamos receber o candidato a vice-presidente, a vice-governador da outra candidata, que é o Sebastião Oliveira. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.